Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, vamos continuar então o nosso conteúdo programado para o segundo trimestre, né, que é o conteúdo sobre síndromes metabólicas. Eu já postei para vocês, né, uma introdução a esse conteúdo já, conversamos um pouquinho sobre esse conteúdo já nas outras aulas, né, na aula passada, a aula teórica. Na aula passada, propriamente dita, nós tivemos uma atividade prática que vocês já devem ter me entregado, né? Que foram as aulas dos exercícios de abdominal. E nessa aula nós vamos dar continuidade aos conteúdos daquela aula introdutória sobre o conteúdo do segundo trimestre, que para nós é sobre síndromes metabólicas. Bom, síndromes metabólicas é um nome que nós damos a um conjunto de doenças que afetam o metabolismo humano. Dentre elas, nós vamos ter doenças como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, né, insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, né, que é uma alteração do funcionamento vascular, cardíaco e pulmonar, ocasionalmente. Nós temos a diabetes, né, principalmente os tipos de diabetes, as adquiridas, né, as diabetes que são desenvolvidas com o processo do envelhecimento ou com alterações metabólicas do organismo. E nós temos também a obesidade e todas as suas comorbidades. Quando a gente pensa, por exemplo, no termo obesidade, a relação está muito vinculada a comorbidades, ou seja, as doenças também associadas. Então, nem sempre uma pessoa que tem uma alteração metabólica apresenta um único tipo de doença. Na sua grande maioria, as pessoas com alterações metabólicas associam outras doenças, como por exemplo obesidade, hipertensão, diabetes, entre outras. Ok? Bom, para este conteúdo de aula, então, vamos rever rapidamente o que nós conversamos sobre obesidade, já que é um dos temas que nós vamos tratar quando a gente referir a síndromes metabólicas, né? Como a obesidade é um dos temas fundamentais a ser tratados nesse período, ou seja, no espaço de tempo que nós vivemos, uma vez que socioeconomicamente a gente vem percebendo as mudanças do comportamento humano e essas mudanças do comportamento humano estão afetando o metabolismo humano. Essas mudanças dizem respeito não só à forma de se viver, o comportamento em que a gente vive num mundo muito mais sedentário, com alterações específicas no movimento e práticas corporais que às vezes não são, às vezes vamos dizer assim, que são nulas ou são diminuídas devido à questão do advento tecnológico. Bom, quando a gente pensa na relação de obesidade, nós pensamos algo um pouco muito distante da nossa realidade. Contudo, hoje, as pesquisas já mostram que nós temos uma realidade de pessoas muito mais obesas no planeta do que pessoas desnutridas. Quando a gente pensa sobre obesidade, a gente pensa numa situação de problema de saúde público. Nós vivemos nesse momento agora uma pandemia, uma pandemia caracterizada, por exemplo, pela transmissão de um vírus. É uma pandemia viral. Quando a gente pensa em obesidade, nós também estamos vivendo uma situação caótica, Porque a obesidade é um tipo de enfermidade que não é transmissível, mas ela já é caracterizada como um dos tipos de obesidade, de doença, no caso, de cuidado em relação à saúde pública mundial. Porque a obesidade hoje já atingiu níveis de controle e de cuidado mundiais. Então, é um dos fatores de cuidado fundamental das sociedades do período contemporâneo. Quando a gente pensa em obesidade, pensando um pouquinho nos termos científicos que definem a obesidade, bom, a palavra obesidade, o termo obesidade, caracteriza-se a indivíduos que apresentam um aumento excessivo do tecido adiposo, ou seja, um aumento excessivo de tecido de gordura ou de gordura corporal. Diferentemente do termo obesidade, o termo sobrepeso ele vem a classificar e a caracterizar pessoas que estão com um excesso de peso corporal. Não necessariamente esse excesso de peso corporal caracteriza-se só por excesso de tecido adiposo, por gordura. Pode estar associado a essa alteração aumento do tecido de massa muscular, aumento do tecido de massa óssea, o aumento do tecido, ou melhor, o aumento de retenção líquida que leva a um aumento do peso corporal, tá? Da densidade da massa corporal. Quando a gente pensa então nessas relações, é preciso conseguir distinguir o que é caracteristicamente uma obesidade de um sobrepeso. Então, a partir desse momento, a gente identifica a obesidade como o aumento excessivo do tecido adiposo no corpo humano, ou seja, o aumento excessivo de gordura corporal. Tudo bem?
Uma coisa é legal quando a gente pensa sobre essa disciplina de síndromes metabólicas e quando a gente fala sobre uma delas, no caso a obesidade, né? Nós temos o hábito de utilizar a palavra peso para identificar a relação de massa corporal, o quanto nós temos de massa corporal. Na verdade, esse termo não é um termo correto, né? O ideal mesmo é que nós sempre colocamos o termo massa, né? Nós temos uma massa corporal e dentro dessa massa nós dividimos essa massa em alguns tecidos, como por exemplo o tecido muscular, tecido ósseo, tecido adiposo, que é a gordura no caso, né? E tecido visceral. Para esses tipos de tecido, por exemplo, nós temos cálculos e medidas que conseguem identificar o percentual de cada um desses tecidos. Com exatidão? Não tem uma exatidão plena, né? Mas conforme o mais complexo ou mais atual é o método de aferição, o método de verificação, mais é fidedigna a ideia do quanto de percentual de cada tecido ou de cada massa você tem. O ideal, vamos dizer assim, o mais correto, para a gente falar assim, aquele com um padrão de erro quase zero, seria o mecanismo de dissecação. Nós retiraríamos, né, de um corpo, por exemplo, todo o tecido adiposo, tiraríamos toda a massa óssea, tiraríamos todo o tecido visceral e daí faríamos a pesagem desses tecidos separadamente. Mas isso não é possível, né? E nem humanamente prático. Então, existem testes que nós utilizamos para conseguir identificar esse percentual. Se vocês já tiveram contato ou já participaram, né, de espaços como espaços de academia, vocês devem ter sido submetidos a uma avaliação, ou então até por um acompanhamento nutricional, um acompanhamento ortopédico, às vezes vocês foram submetidos a uma avaliação de densidade corporal, ou seja, avaliar a quantidade de tecido adiposo, tecido visceral, tecido ósseo que vocês têm, para identificar se vocês estão dentro de um padrão. Existem, então, padrões específicos para identificar essas relações entre obesidade e sobrepeso. Nós também vamos discutir sobre índices, né, em relação à obesidade, em relação ao sobrepeso, que identificam para nós. É uma tabela que é usualmente chamada de IMC, tabela de IMC, Índice de Massa Corporal, que identifica para nós dentro dessa tabela, em relação a questões às vezes um pouco mais simples, como por exemplo o nosso peso e altura, o percentual de risco que nós temos ou a classificação de risco que nós temos dentro dos índices de obesidade ou não, tá ok? Nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse conteúdo. Inclusive vamos entrar sobre questões e problemas relacionados a esses princípios, a essas síndromes como as síndromes metabólicas e preocupações e até cuidados que nós temos que ter em relação à questão dessas patologias. Tudo bem? Um abraço para vocês, até a próxima.